Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Se você está ansioso pelo edital da PGM Curitiba, essa semana que vem é uma semana muito importante para você, uma semana decisiva até, porque muito provavelmente você vai ter o contato com o edital da PGM Curitiba Concurso 2019 a ser organizado pela Universidade Federal do Paraná. Segundo informações colhidas no próprio site da Prefeitura e no que diz respeito às suas redes sociais, especialmente o Facebook, nós temos a notícia que entre 4 e 8 de fevereiro será publicado o próximo edital de procurador do município de Curitiba. Sendo assim, você vai ter contato com o edital e vai ter que montar uma estratégia para estudar para as provas objetivas em clima de reta final. Óbvio que esse momento é crucial porque a estratégia que você escolher para estudar nessa reta final vai delimitar efetivamente aquilo que você vai ter que revisar e a forma como você vai ter que revisar. Professor, eu vou revisar mais conteúdo legislativo, eu vou revisar mais doutrina, eu tenho que me preocupar mais com jurisprudência. Essa é uma pergunta muito importante a ser respondida e a delimitação dessa estratégia pode ser exatamente a decisão mais importante que você vai tomar para o enfrentamento da próxima prova da PGM Curitiba. Então, para responder esse tipo de questionamento, ou seja, o que você deve revisar até a prova da PGM Curitiba e como você deve revisar até a prova da PGM Curitiba, eu vou te responder fazendo uma análise do que aconteceu na prova de 2015, também realizada pela Universidade Federal do Paraná. 2015 não está tão distante assim, a ponto da gente desconsiderar o que aconteceu lá naquela prova, haja visto inclusive tratar-se da mesma banca organizadora. A Universidade Federal do Paraná fez concurso para procurador do município de Curitiba em 2015 e também fará agora em 2019. Nós já temos uma diferença muito grande em termos de prova, porque lá em 2015 a prova contou com 100 questões. Agora, em 2019, tirando informações da própria contratação da Universidade Federal do Paraná, lá no contrato diz que a prestação de serviço é para a realização de concurso de procurador com uma prova objetiva com 50 questões inéditas, estilo A, B, C, D, E. Então, 2015 nós tínhamos 100 questões, nós tivemos 100 questões, e agora em 2019 nós vamos ter 50 questões. Embora exista uma drástica redução no número de questões, pela metade, entre as provas de 2015 e 2019, a estrutura da prova de 2015 e a forma como ela foi cobrada vai nos dizer muito do comportamento da Universidade Federal do Paraná para que você possa pensar em uma estratégia vencedora para a PGM Curitiba 2019 a partir dessa semana que entra. Então, eu vou te responder o que revisar e como revisar ou o que priorizar a partir da análise do que caiu em 2015 na prova com 100 questões da mesma organizadora. Então, preste bastante atenção porque a partir de agora eu vou te explicar as características da prova de 2015 e, como falei no vídeo anterior, mantidas as mesmas características da Universidade Federal do Paraná, a tendência é que isso se replique em uma escala menor de questões para a prova de 2019. Então, 2015 você teve uma prova assim distribuída. Você tem enquanto disciplinas constitucional, administrativo, ambiental e urbanístico, até aí tudo bem, sempre cai em concursos de município, consumidor, tributário, processo tributário e financeiro, processo civil, civil e empresarial, trabalho e processo do trabalho e previdenciário. A única disciplina aqui que normalmente não é tão presente em concursos da advocacia pública municipal é consumidor. Mas constitucional, administrativo, tributário, financeiro, processo civil são os carros-chefe. Consumidor é o que eu falei, é o ponto aqui fora da curva. Civil e empresarial também sempre cai. Trabalho e processo do trabalho é uma disciplina ou são duas disciplinas sempre muito presentes. E previdenciário também não é difícil estar em concursos de município, Procuradoria Municipal. Mas consumidor realmente é uma disciplina aqui que está um pouco fora da curva. Mas nesse caso específico a gente não pode desconsiderar, haja vista, a mesma organizadora de 2015 ser a organizadora de 2019 e nós estamos falando do mesmo concurso, ou seja, procurador do município de Curitiba. Vai que a universidade vai pegar efetivamente o que aconteceu em 2015 e replicar em 2019 numa escala menor, ou seja, diminuindo de 100 questões para 50 questões. Muito bem, vamos analisar então como se deu essa prova.
A prova teve 12 questões de constitucional. Dessas 12 questões de constitucional, 10 questões foram retiradas como fonte principal da lei, 2 questões da doutrina e nenhuma questão de jurisprudência em direito constitucional. Administrativo, das mesmas 12 questões de constitucional, ou seja, mesmo número, a distribuição já foi um pouco mais diferente. Nós temos 5 questões de lei, 6 questões da doutrina, a disciplina Direito Administrativo é mais doutrinária por excelência, e uma questão retirada da jurisprudência. Ambiental e urbanístico, 6 questões, 5 retiradas da lei e uma da doutrina, 0 jurisprudência. Consumidor, 5 questões ao total, 4 da lei, 1 da doutrina, 0 jurisprudência. Tributário, processo tributário e financeiro, o que ele chama de processo tributário aqui, necessariamente caiu a execução fiscal. Mas tributário, processo tributário e financeiro, a prova contou com 17 questões, sendo 14 questões retiradas da lei, uma questão mais doutrinária e 2 questões retiradas da jurisprudência. Processo civil, 12 questões, 10 questões retiradas da lei e 2 questões retiradas da doutrina. Preciso chamar a atenção que a prova de processo civil aqui foi uma prova aplicada sob a égide ainda do CPC de 73, não do CPC de 2015, porque o CPC vigente à época era o CPC de 1973. Mas das 12 questões de processo civil, você tem 10 questões retiradas da lei, 2 questões retiradas da doutrina. Aqui eu preciso parar um pouco essa análise e chamar a atenção para o seguinte. Veja que, não sabendo ainda o edital, embora ele será publicado, tudo indica, na próxima semana, você já deve começar a estudar, se não o fez, é preciso que se faça, constitucional, administrativo, tributário, financeiro e processo civil. Se você somar a quantidade de questões da prova passada, de constitucional, administrativo, tributário, que ele chama tributário e processo tributário, financeiro e processo civil, você vai chegar a 53 questões, ou seja, 53% da prova está concentrado nessas disciplinas principais, que na verdade são as disciplinas que constituem o núcleo duro da advocacia pública. Constitucional, administrativo, processo civil e tributário sempre foram, financeiro é uma disciplina que vem sendo cobrado muito de um tempo para cá. Então, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, 53% da prova. Então você tem aí mais da metade da prova concentrada nessas disciplinas, o que demonstra efetivamente a sua importância. Você não pode se dar o luxo de ir para uma prova da advocacia pública, seja ela qual for, sem saber essas 5 disciplinas listadas, porque normalmente elas representam de 45% a 60% das provas, uma vez em provas de PFN, essas disciplinas representaram inclusive 80% da prova, acredite se quiser. Então, você tem aí constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro como os carros-chefe. Você precisa de uma estratégia para revisar essas disciplinas de uma forma muito bem elaborada. E aí, dando continuidade, você tem civil e empresarial, 16 questões, das quais 14 retiradas da lei e 2 questões mais doutrinárias. Trabalho e processo de trabalho, 12 questões ao total da prova, 8 questões retiradas da lei, 0 questão de doutrina, não houve nenhuma questão doutrinária de trabalho e processo de trabalho na prova 2015, e 4 questões retiradas da jurisprudência, especificamente da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, surpreendentemente, trabalho e processo de trabalho foi a disciplina que teve, as 2 disciplinas que tiveram a maior quantidade de questões retiradas da jurisprudência. Previdenciário, 8 questões ao total, 6 questões retiradas da lei, 2 retiradas da doutrina, 0 questões retiradas da jurisprudência. Então, você tem aí ao total 100 questões de prova, das quais 76 questões foram retiradas da lei. Isso nos dá uma informação muito preciosa sobre a Universidade Federal do Paraná, porque essa organizadora ela prima por uma prova muito baseada em texto legal e, obrigatoriamente, se você, nesse caso, tiver uma revisão que te dê a possibilidade de conhecer os institutos com uma visão mais estabelecida em texto de lei, você teria condições melhores de responder questões retiradas objetivamente também do texto de lei. Você tem 76% da prova retirada do texto legal, ou seja, o conhecimento da lei
te daria substrato necessário para o enfrentamento dessas 76 questões com grande êxito de acerto. Da doutrina foram 17 questões, então você vê que não existe um balanceamento muito grande entre aquilo que é retirado da lei e aquilo que é retirado da doutrina. Você tem uma grande quantidade de questões para a lei e uma quantidade muito diminuta de questões retiradas da doutrina, e você tem somente 7 questões da prova retiradas da jurisprudência, das quais 4 questões foram retiradas da jurisprudência do TST. Basicamente, a prova ignorou jurisprudência STJ-STF, porque de 100 questões, você teria aí 3 questões de jurisprudência STJ-STF. Uma questão em administrativo, 2 questões em tributário, processo tributário e financeiro e 4 questões que te exigiam conhecimento da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Esse é o panorama da prova 2015, coisa que nós já tínhamos constatado na análise do vídeo anterior acerca da PGM Curitiba e da Universidade Federal do Paraná. Existe uma tendência muito grande que a prova seja mais letra de lei, e como eu já havia dito no vídeo anterior, a chance de alguém fechar a prova objetiva da PGM Curitiba com 50 questões aplicadas pela Universidade Federal do Paraná é grande, haja vista a característica de extrair questões da lei, ou seja, para a prova objetiva, a Universidade Federal do Paraná é muito letra de lei, então cuidado com isso. Fazendo um paralelo entre a prova de 2015 e a prova de 2019, considerando que o edital pode vir com as mesmas disciplinas, nós teríamos uma distribuição equânime entre as disciplinas e questões 2015 e 2019, estipuladas da seguinte forma: a prova de 2019 pode vir com 6 questões de constitucional, 6 questões de administrativo, 3 de ambiental e urbanístico, 2 de consumidor, 9 de tributário, processo tributário e financeiro, 6 de processo civil, 8 de civil e empresarial, 6 de trabalho e processo trabalho e 4 de previdenciário, totalizando 50 questões, ou seja, metade da prova de 2015, guardadas as devidas proporções, considerando a possibilidade de termos as mesmas disciplinas em 2019 que tivemos em 2015, mas óbvio, isso a gente só vai descobrir na próxima semana, quando publicado o edital da PGM Curitiba. Então, espero ter te ajudado nesse vídeo a pensar em montar uma estratégia que te dê a possibilidade de revisar muita letra de lei, principalmente nas disciplinas principais, aquelas que conjugam uma maior quantidade de questões em prova, que certamente estarão no edital 2019, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Óbvio que quando sair o edital, eu vou lançar um mentoring da PGM Curitiba, considerando todas as estratégias e as análises que eu fiz e que farei depois que o edital for publicado, para te ajudar na jornada de revisar os conteúdos necessários ao enfrentamento da prova objetiva com chances de passar, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que faça sentido na tua preparação. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.